Pensamentos repetitivos. Existe uma fórmula mágica que a gente pode acabar com eles? Como que a gente pode lidar com eles para melhorar a nossa qualidade de vida? Olá, meu nome é Dalila, eu sou psicóloga e vamos a mais um vídeo aqui no PsiArt, hoje respondendo a um comentário, uma dica de vídeo aí pra gente. Como que a gente pode lidar com esses pensamentos? O que é isso, né? Pensamentos repetitivos é aquele que aparece do nada, fica martelando na nossa cabeça, eu fico pensando, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar, mas ele tá lá, sabe? Sempre aparece. São pensamentos que podem causar muita angústia na gente, principalmente se a gente não entender essa questão do que é, o que pode acontecer com esses pensamentos. Eles causam muita angústia, né? Então, assim, a pessoa não quer pensar naquilo, mas aquilo está sempre ali na cabeça, está sempre martelando, né? Então, assim, primeiro de tudo, não existe uma fórmula mágica e cada pessoa reage de acordo com, né? Cada pessoa reage de uma forma, né? Então, não tem como eu dar uma técnica que todo mundo ali vai servir para todo mundo, vai melhorar a tua vida. Então, isso não existe. Então, cada pessoa se adapta com uma técnica. Então, eu vou te passar aqui uma técnica e você pode ir adaptando ela para sua vida de acordo com o que você acha melhor também. Então vamos lá, e é interessante também a gente buscar a ajuda de um profissional, principalmente se a gente vê que tá tendo muitas perdas na vida por causa desse tipo de pensamento. Às vezes você deixa de sair na rua porque lá você tá tendo muitos pensamentos suicidas. Por exemplo, eu saio na rua e eu tô me imaginando pulando na frente de um carro. Nossa, se eu pular ou se eu empurrar alguém na frente desse carro, aí a pessoa deixa de sair na rua. E não é possível, a gente precisa seguir com a nossa vida, né? Então, se você tá tendo muitas perdas, é interessante você buscar a ajuda de um profissional. E é claro, é preciso também a gente entender porque às vezes pode ter algo por trás ali desses pensamentos. Às vezes você tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que uma das características do TOC é esses pensamentos repetitivos aí também. Então, a gente precisa entender o que é só pensamento, se tem alguma coisa por trás ali, né? Então, é interessante a gente buscar ajuda. Mas assim, então, falando um pouquinho desses pensamentos repetitivos. É aquilo que tá em excesso, fica martelando na nossa cabeça. Como eu dei o exemplo aí pra vocês. Você tá andando na rua ali e se imagina jogando alguém na frente de um carro. Ou você pega aquele bebezinho, coisa mais linda ali, se imagina derrubando ele no chão, ou jogando o bebê no chão. Então assim, são pensamentos que aparecem do nada. E eles variam de acordo com o grau de importância que você dá pra eles. E essa já é uma dica, olha. E eles, sim, não aparecem somente como vozes na nossa cara. Eu me imagino. Não, pode ser só imagens também. Pode surgir a imagem do nada na sua cabeça. Então, assim, cada pessoa varia aí. E como eu falei pra vocês, ele difere no grau de importância. Ou seja, a gente precisa entender qual o nível de importância que você tá dando pra esse pensamento. E aí já vem a primeira dica, é claro. Esses são pensamentos, e pensamentos são ideias, não são fatos. Isso aqui é a chave para você entender e aprender a lidar com esse tipo de pensamento. Gente, eles são ideias. Ideias, elas não quer dizer que existem, essas ideias não quer dizer que não são fatos, elas não existem, são coisas da nossa cabeça e elas diferem no grau de importância que a gente dá. Por exemplo, eu subo num prédio muito alto e me imagino pulando lá de cima, por exemplo, ou me imagino, chega lá na beirada do prédio assim, ou na janela, imagino empurrando alguém. Gente, é a imaginação. Essa é uma ideia, isso não é um fato, não quer dizer que eu vou fazer isso, não quer dizer que isso é uma previsão do futuro, ou é algo que vem do além pra mim. Então a gente precisa ter isso em mente, eles são somente ideias. São pensamentos que simplesmente apareceram aí na minha cabeça, né? E se você for dando muita importância, ele vai só ganhando força, né? Ou seja, não, eu não preciso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, ai meu Deus, aí você já começa a alimentar esse pensamento. E isso vai ficando ali uma bola de neve, um monstrinho que vai crescendo dentro da cabeça da gente. E pode vir em outras situações que não apareciam antes. Então a gente precisa estar atento a isso. E assim, existe uma fórmula mágica, como eu falei? Tem um medicamento milagroso que eu tomo e esses pensamentos vão sumir? Não existem. Não existe nada que vai simplesmente, eu tomei ali o remedinho e vai acabar com esse pensamento, não vou ficar pensando muito isso. Então, assim, não tem. E eu preciso entender que isso é normal, esse tipo de pensamento é normal. Isso aqui também é uma das chavinhas que a gente precisa ter em mente. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem esse tipo de pensamento. Alguns pesquisadores dizem que praticamente todo mundo, toda a população mundial já teve algum tipo de pensamento assim durante a vida. E como eu já falei pra vocês, o que difere é o grau de importância que eu dou pra ele. Então isso já vem nos passos, né? O que eu posso fazer com eles? Existe um passo a passo? Existe! Vamos ver uma forma de lidar com esses pensamentos?
que a gente pode fazer para atenuar um pouquinho essa angústia desses tipos de pensamentos? Então, primeiro de tudo, como eu já falei para vocês, eu preciso entender que são ideias. Existe uma linha muito grande que separa a ideia de um fato. Então, existe ali um caminho muito grande que eu preciso percorrer para tornar essa ideia um fato, né? É até a questão empresarial aí, né? Se fosse tão fácil eu ter uma ideia e já trazer ela aqui, já sair vendendo meu produto, seria tão fácil, né? Mas não, eu preciso percorrer um longo caminho para eu conseguir chegar ali nos fatos. Então, assim, é uma ideia, esses pensamentos são ideias, isso não quer dizer que eles vão se tornar reais, não quer dizer que são previsões de futuro, não quer dizer que são coisas do além que estão vindo pra mim. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles são somente ideias que aparecem do nada e aparecem com todo mundo. Todo mundo tem, todo mundo pensa isso, ou já pensou. Só que a pessoa não deu importância e simplesmente nem pensou mais isso, né? Então, é super normal isso. Então, vamos aos nossos passinhos. Então, a primeira coisa é aceitar. Aceitar que esse pensamento existe. Não existe uma fórmula milagrosa que vai acabar com eles. Eu só preciso aprender a lidar com eles. Então, eles existem. É a questão que eu preciso aceitar e aprender a lidar com eles. Segundo, eu preciso entender quando ele surge, quais são os meus gatilhos para esse tipo de pensamento. Porque eu vou conseguir ver qual a carga emocional que está relacionada com isso e qual o ambiente que está relacionado com isso. É um medo excessivo de alguma coisa, é um receio, qual a emoção que eu não estou sabendo lidar. Então, assim, eu entendendo onde está acontecendo, né, eu vou poder entender melhor ali, aceitar melhor, eu vou poder entender melhor os próximos passos ali. Então, por exemplo, ele surge quando eu vou encontrar alguns amigos. Lá eu fico imaginando que eu tô ficando com a melhor... Com o namorado da minha melhor amiga, por exemplo, né? Então, assim, são pensamentos, gente. São só pensamentos, isso não é um fato. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa péssima. Já vem o próximo passo aí, que é não catastrofizar. Esse é o mais importante. Porque aí vem esse tipo de pensamento do nada, né? Aí você já vem um tanto de carga emocional em cima. Eu sou uma péssima pessoa, eu não gosto da minha amiga, eu vou trair a confiança dela, sei lá o quê. Vai jogando aquele tanto de coisa. Olha o tanto de carga emocional que vem aí. Tudo por causa de um gatilho, que é sair ali pra se divertir, ou ir no aniversário da minha amiga, e lá vai estar um tanto de gente. Então, assim, a gente precisa entender isso e não jogar esse tanto de carga em cima. Não simplesmente vir com outros e outros e outros pensamentos e só alimentar aquele monstrinho ali. Então, a gente precisa aprender quando eles ocorrem pra simplesmente, parou, corta por aqui. Só, né, cortou, acabou. Eu não preciso alimentar esse monstrinho. E uma das formas de ajudar isso é escrever e racionalizar esse pensamento. Então, eu preciso escrever ele, colocar ele no papel, no celular, né? As várias formas de anotar que tem hoje em dia, né? Então, assim, eu coloco lá o pensamento. Qual foi o pensamento que eu tive? Eu tô andando na rua, imaginei que tô jogando aquela senhorinha super gente boa na frente de um carro. Então, você imagina esse tipo de pensamento. Começa a racionalizar em cima dele. Ele vai acontecer mesmo? Isso é uma coisa provável de acontecer? Não é uma coisa provável de acontecer. E vai só racionalizando. Traz o racional pra cima. Tira um pouquinho da carga emocional. Eu sou uma péssima... Não, você não é uma péssima pessoa porque teve um pensamento. Você nem tem controle sobre isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Esse pensamento surgiu do nada. Citando um pouco de Freud, né? É como tem aquela ideia, né? A gente pensa, nossa, eu não posso sonhar com isso, não posso sonhar com isso, não. E a pessoa fica pensando tanto naquilo durante o dia que acaba até sonhando com isso, né? Então, assim, aquilo que a gente tenta ignorar, não posso, eu sou ruim, sei lá, isso aí, aquilo. A gente joga tanta coisa em cima disso que só alimenta e acaba vindo pra gente com mais força. Então, assim, você escrever e racionalizar é uma das formas de ajudar com esses pensamentos. Aprenda como parar. Isso aí é muito importante, como eu já falei pra vocês. O pensamento surgiu, beleza. Isso é um pensamento, isso não é um fato. Parei com ele. Mas para isso você precisa se autoconhecer, que é uma das coisas mais difíceis. A gente precisa se voltar um pouquinho para dentro, humanismo aqui falando, né? Você precisa se voltar um pouquinho para você mesmo, não somente se ignorar. Você precisa entender qual que é o seu ponto, onde que tá acontecendo. Por isso que eu dei essas partes antes aí. Eu preciso aceitar ele, eu preciso ver onde ele tá acontecendo, quais são os gatilhos. Eu não posso ficar alimentando esse monstrinho. Eu preciso racionalizar esse pensamento e aprender a quando parar. Nesse ponto aí você já consegue. Bom, esse pensamento surgiu, beleza, eu aceito ele.
Eu já vi de onde acontece, já vi a carga emocional que tem. Eu não preciso ficar alimentando isso, você consegue cortar. E, né, e se autoconhecer. É necessário esse autoconhecimento. E é claro, gente, o último ponto aqui é mais uma dica pra vocês. Isso leva tempo, não adianta. Eu tenho um hábito que já vem aqui, ó, pode vir de anos esse hábito. Eu não vou conseguir cortar ele de um dia para o outro. Então você precisa ter muita persistência, você precisa focar, tem muita persistência. Então assim, não é de um dia para o outro que esses pensamentos vão sumir, que eu vou aplicar essa técnica, pronto. Em uma semana já vai estar, acabou. Não, as coisas levam tempo, a gente precisa, o autoconhecimento ele leva tempo, às vezes a gente vai encontrar com uma coisa da gente ali que a gente não gosta, então assim, a gente precisa se aceitar, né, aceitar como vocês são, internamente, sabe? Ia ser um pensamento desagradável, mas vamos mexer, vamos ver o que tá acontecendo. É questão do autoconhecimento. Então, assim, persistência, não é de um dia pro outro. Se vocês verem que não tá dando certo, é bom a gente procurar ajuda. Não tem problema nenhum a gente pedir ajuda. E é o que eu sempre tô falando aqui no vídeo pra vocês. Cuidar da nossa saúde mental é muito importante e traz qualidade de vida pra gente. Então, assim, eu espero que tenha ajudado. Eu espero que essa técnica vocês possam ver o que se encaixa melhor na vida de vocês. E é claro, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem questionamentos, se tiverem ideias, deixem aí nos comentários e a gente vai tentar responder pra vocês aqui em forma de vídeos também. Então curta, deixa seu comentário, compartilhe o vídeo e não se esqueçam, cuidem da sua saúde mental. Tchau, tchau!